Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho realizado por uma força. Então alunos que estão aí estudando no primeiro ano do ensino médio e alunos também que estão revisando para o Enem, é um assunto bastante importante porque é um conteúdo que antecede o estudo da energia, né? Então assim, é bastante interessante que você entenda a concepção da grandeza do trabalho, que é uma grandeza escalar, né? Dado pelo produto de duas grandezas vetoriais, mas que depois, né, desencadeia aí numa série de conceitos, principalmente no que se trata da energia. Tá? Então vamos fazer um vídeo primeiramente falando sobre o trabalho e depois vamos fazer vídeos também falando da energia cinética e da energia potencial, uma associada ao movimento e a outra associada à posição. Quando você passar para o estudo do segundo ano, você vai ter o trabalho realizado, né, por um motor, por um pistão, por exemplo, e aí o trabalho realizado por um gás, né, e aí você precisa lembrar desses conceitos, né, para explicar o trabalho realizado por um gás. E posteriormente, lá no terceiro ano do ensino médio, quando você começar a trabalhar, né, estudar o trabalho realizado pela força elétrica, mesma coisa. Nós partimos dos conceitos da mecânica para explicar lá na parte da eletricidade também o trabalho realizado por uma força elétrica, ok? Bom, vou mostrar para vocês aqui, não vou ficar na frente, vou usar aqui uma varetinha para ajudar, né? Então vamos aí explicar o que significa a grandeza do trabalho. Então repara, estamos falando sobre o trabalho realizado por uma força, e aí temos várias formas de explicar para você, né, o trabalho realizado pela força. Então, por exemplo, dizemos que uma força realiza trabalho quando provoca o deslocamento de um corpo. Então, primeira coisa importante, para você realizar um trabalho, você precisa aplicar a força e precisa haver o deslocamento. Né? Existem questões, por exemplo, que falam assim, uma caixa d'água com 1000 litros, né, encontra-se a uma altura em relação ao solo de tantos metros, calcule o trabalho realizado pela força para manter essa caixa d'água lá em cima. É zero, né? Porque se ela está paradinha lá, o trabalho é zero, não tem deslocamento. Então, a primeira coisa importante, né, a força só vai realizar trabalho quando ela provocar o deslocamento do corpo. Outra coisa, o trabalho está associado à quantidade de energia transferida a um corpo. Então, a partir do momento que você realiza o trabalho, você transfere energia, né? Seja ela sob a forma de energia cinética, ou seja ela sob a forma de energia potencial, isso tratando-se da mecânica. Né? Então, estamos transferindo energia ou estamos transformando, né, em um determinado sistema. Então, por exemplo, imagina que você tenha um carro movimentando-se a uma determinada velocidade e aí ele aumenta essa velocidade. Então, ou seja, para você aumentar essa velocidade, você vai ter um ganho de energia. E para que você tenha esse ganho de energia, você vai precisar realizar trabalho. Mesma coisa se você diminuir a velocidade. Mesma coisa se você erguer um corpo. Né? Você está tirando de uma determinada posição e levando para outra posição. Então, para isso, há a exigência da realização do trabalho. Certo? Então, você está transferindo energia, porque está ganhando energia. Você tem uma determinada energia, né, a uma determinada altura, você pode fazer isso simplesmente abandonando o objeto. Se eu abandonar, por exemplo, o objeto bem próximo da mesa aqui, né, você vai perceber o som. Se eu abandonar esse objeto de uma altura maior, repara que eu agora realizei um trabalho, então eu transferi energia para ele, porque agora ele acumulou energia e eu abandono, ele cai produzindo um som maior. Tá? Então, essa basicamente é a concepção. Então, quantidade de energia transferida a um corpo ou transformada num determinado sistema. Tá? Bom, vou mostrar para vocês inicialmente o básico, né? Então a gente tem aqui um bloquinho, você aplica uma força, né? Essa força promove um deslocamento, então houve a realização de trabalho. Uma fórmula bastante simples. Primeiro, essa força a princípio nós vamos entender como sendo uma força constante, né? E ela é paralela ao deslocamento. Então isso aqui é extremamente importante, que você saiba que essa força está paralela ao deslocamento. E aí o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Simples assim. Tá? Um detalhe, trabalho dado em joules, né, grandeza joule, força dada em newtons e o deslocamento dado em metros. Então, ou seja, você já vê que newton vezes metro corresponde a joule, ok? Bom, vamos agora continuar do lado de cá. Repara que a pergunta ela é quase que instantânea, né? Eu estou dizendo para você, olha, aqui você calcula o trabalho se a força for constante e paralela ao deslocamento. Qual é a próxima pergunta que você faria? Mas e se não for paralelo ao deslocamento? Né? Esses dois tracinhos aqui, condição de paralelismo. Então, se não for paralelo ao deslocamento, repara que a situação agora é essa. Ó, você tem uma força
que não é paralelo ao deslocamento. Você tem um ângulo aqui, ó. Tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma componente dessa força para calcular o trabalho. E essa componente dessa força é a componente Fx. Ora, gente, como é que se calcula Fx? Observando o desenho, ela é um cateto adjacente, então a gente usa a grandeza trigonométrica cosseno. Então, Fx é igual a F cosseno θ. Logo, o trabalho vai ser calculado como F, força, vezes deslocamento, vezes o cosseno de θ. Tá? Eu já estou usando essa força aqui porque eu já descobri que a componente x é F cosseno θ. Então eu posso colocar tranquilamente força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Próxima pergunta, né? Então vamos à sequência. Primeiro você vê uma força constante paralela ao deslocamento. Depois uma força constante que não é paralela ao deslocamento. E se você não tem uma força constante? Então a próxima pergunta é, e se a força varia? Se a força varia, você vai ter que aplicar o método gráfico. Então você precisa construir o gráfico, então o problema vai ter que te dar condições, vai ter que te dar uma função, ou vai te dar o gráfico, e você, através do gráfico da força pelo deslocamento, ou da força pela deformação, ou da força por qualquer outra grandeza linear, você vai determinar a área dessa figura. Então, aqui nesse caso ficou um triângulo, mas pode ser um trapézio, sem problema nenhum, tá? Então, você tem aqui a área, ela é numericamente igual ao trabalho. Muitas vezes o pessoal pergunta, né, Krause, o que é aquele Nzinho que fica em cima do igual, né? Significa numericamente igual, tá? Então, ou seja, você vai pegar o resultado numérico que você encontrou aqui e esse resultado numérico vai ser o trabalho realizado. A única coisa que você vai acrescentar é a unidade de medida, né? Porque a área ela é dada em centímetros quadrados, metros quadrados, milímetros quadrados, e aqui ela não vai ser dada dessa forma. Por isso que a gente só pega a parte numérica. E acrescenta o joule. Então, por exemplo, a força elástica. Quando você pega a lei de Hooke, você vai ver que você tem a força em função da deformação da mola. E o que aparece para você é essa reta aqui. Você calcula a área, e a área é calculada como? Base vezes altura sobre 2. A base é a deformação, é o x. Pronto. A altura é a força elástica, que vocês devem lembrar que é dada por kx. E como é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Ora, então você tem que o trabalho realizado pela força elástica é kx2 sobre 2. Certo? Então aqui, ó, né? Isso aqui é o trabalho realizado pela força elástica. Cuidado que não é a fórmula da força elástica. A força elástica é kx, certo? Você tem aqui trabalho realizado pela força elástica. Vamos até puxar uma setinha aqui, né? Você está fazendo o trabalho realizado pela força elástica, tá? Então, dado por kx2 sobre 2. O que interessa para você é, se você tem uma força que varia, automaticamente você tem que fazer pelo método gráfico, tá? Então, assim, essa é uma introdução bastante rápida, né? Tu vê, demoramos aí um pouco mais de 8 minutos para explicar para você a grandeza do trabalho, e a partir daí agora você só vai aplicar o conceito. Se você tiver o trabalho da força-peso, vai ser o quê? Força vezes deslocamento, ou seja, peso vezes altura. Se você pegar o trabalho da força de atrito, você vai ter o quê? Força de atrito vezes o deslocamento, só que vai ser negativo porque é no sentido contrário. Né? Então, todo o trabalho é dado por força vezes deslocamento a partir do momento que a força ela é constante e paralela ao deslocamento. Pode ser a favor ou pode ser contra. Quando for contra, é negativo. Chamamos de trabalho resistente. Quando é a favor, trabalho positivo, chamamos de trabalho motor. Tá certo? É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha clareado um pouquinho aí, né? Porque mais para frente nós vamos fazer outros vídeos para vocês, mostrando também esses outros trabalhos realizados pela força e também começar a parte de energia, ok? É isso aí, pessoal. Valeu pela presença de vocês aí. Grande abraço.